Vamos relembrar alguns conceitos? Nós vamos começar falando em relação aos estados físicos. Quando eu falo de estados físicos, eu falo de sólido, líquido e gasoso. Eu falo da passagem do sólido para o líquido, é a fusão. Da passagem do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Mas eu coloquei um asterístico aqui no vaporização. Quando eu coloco o asterístico no vaporização, eu falo que nós temos 3 tipos de vaporização. Nós temos a evaporação, que é quando eu venho e falo da roupa no varal. Eu falo lá que o processo é lento. Evapora a água, seca, evapora o líquido, seca a roupa, processo lento, mas acontece a vaporização, que é a evaporação. Eu falo da ebulição. Ebulição é quando eu coloco lá a água para ferver. Se eu coloco a água para ferver, eu estou adicionando calor àquele líquido. Ocorre um dos processos da vaporização, que é a ebulição, que acontece de forma um pouco mais rápida do que a evaporação. E nós temos a calefação. O que é a calefação? É quando a gente vem, olha, molha a mão na bica e respinga na chapa quente. Muito rápido, não é? Então, eu falo que é um processo de vaporização muito lento. E aí eu venho e coloco também, não coloquei asterisco, mas eu preciso comentar sobre a condensação. Quando eu venho e falo, olha, lá fora está frio, o carro está todo fechado e começa a embaçar o vidro. O que acontece? Dentro, a temperatura interna está maior do que a temperatura externa. Por isso que embaça o vidro. O mesmo processo de condensação pode acontecer de forma inversa. Quando a gente coloca uma garrafa de água congelada em cima da pia. O que acontece? O processo, a temperatura interna acaba sendo bem menor do que a temperatura externa. E o que acontece? A garrafa fica embaçada, começam umas gotículas. Eu posso falar isso também no processo que acontece de condensação nos bebedouros. Eles não começam a ficar embaçado na parte de baixo e às vezes ficam até umas gotículazinhas. O que acontece? E é o mesmo processo da garrafa d'água. Internamente a temperatura está mais baixa do que externamente. Por isso que fica aquele vapor. Eu falo que os processos da garrafa e do bebedouro é o mesmo processo de condensação, porém de maneira inversa ao carro, quando a gente fecha o carro. E aí eu preciso comentar também com vocês sobre a radiação ultravioleta. A gente tem lá a camada protetora, nós temos já isso, eu estou puxando em relação à vaporização, porque acontece a vaporização através da presença do calor. O calor do sol, ou o calor, vamos botar assim, quando eu falo da água fervendo, calor do gás, mas é calor. E quando eu falo de calor, eu falo de sol, e quando eu falo de sol, eu posso falar da radiação ultravioleta. Eu falo o seguinte, nós temos lá a camada protetora, temos lá, só que a gente tem sempre buraco na camada de ozônio. O que é isso? Acontece que, tendo esse buraco na camada de ozônio, os raios ultravioletas conseguem ultrapassar essa camada de proteção. E aí o que acontece? Esses raios chegam até nós. Por isso que a gente tem um horário do banho de sol, o horário, quem se protege, né? O horário de praia, piscina. Por quê? Esses raios acabam causando o câncer de pele. Foi até aí? E a gente passa relembrando também a parte do modelo de átomos. Nós temos lá, olha, o que o Dalton falava? O Dalton falava que átomos eram esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Dalton. Eu venho e falo também do Thomson. O Thomson, ele fala do pudim de massas. O que era o pudim de massas? Ele fala que o átomo consistia numa esfera numa esfera sólida de cargas elétricas positivas que continham elétrons.
dispersos e incrustados nessa esfera densa e positiva. Sempre quando eu falar de Thomson, eu falo do pudim de Masses. E Rutherford. Quando eu venho e falo de Rutherford, eu falo lá, olha, dos elétrons, eu falo lá do núcleo com prótons, porque ele vem e fala o seguinte, ó, a carga positiva dos átomos, que posteriormente foi chamada de prótons, eu venho e falo que a carga positiva dos átomos estariam concentradas no núcleo, o qual, em torno deles, os elétrons estariam distribuídos em órbitas que a gente chamou posteriormente, que eles chamavam, né, de eletrosfera. E para finalizar, a gente tem o Bohr. O que o Bohr fala? O Bohr ele vem e fala lá, olha, da absorção de energia e da liberação de energia. Ele vem e fala que os elétrons, eles poderiam se movimentar de uma camada para outra, quando recebessem ou liberassem certa quantidade de energia, que ele chamou depois de transição eletrônica. Por isso que eu tenho lá, olha, os elétrons pulando da camada quando vem a absorção de energia e os elétrons voltando da camada com a liberação de energia. É quando eu venho e falo lá, olha, os elementos da família 1A, eles não estão doando os elétrons, estão liberando energia, por isso que eles voltam à camada. E aí, nós vamos relembrar também as leis ponderais. E a primeira eu falo da lei de Lavoisier, ou também conhecida como lei de conservação das massas, onde ele vem e fala que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Quer dizer, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ele vem e fala da conservação das massas. O que é isso? Ele fala que em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Ou seja, se eu tenho 56,18 nos reagentes, eu somei lá 74, eu tenho que ter como produto também 74. E lei de Proust, ou lei de proporções constantes. Ele já vem e fala da proporção. É quando ele vem e fala o seguinte, ó, lei das proporções definidas também, tá bom? Toda substância possui uma proporção de massa constante em sua composição. Eu tenho 1 grama, 8 gramas, cheguei a 9 como produto. Se daqui do primeiro eu passo para o segundo, eu estou multiplicando por 10, os demais eu tenho também por 10. Se eu venho daqui para cá, eu falo 5 gramas, ó, eu tenho que ir multiplicando por 5. E aqui a gente finaliza a lei, a gente finaliza a parte da química. Mais à frente nós vamos ver, podemos ver também a origem da vida na Terra, quando ele vem e fala da abiogênese ou geração espontânea e da biogênese. Quando ele fala da abiogênese, ele fala daquele ser que surgia através de um princípio ativo. Ele vem e fala o seguinte, ó, em condições favoráveis, um princípio ativo ou princípio vital seria capaz de transformar a matéria bruta em matéria viva. Ou seja, através lá que eu vi com vocês, através lá de uma lama, poderia surgir um ser vivo. Ou seja, de uma matéria bruta inanimada, sem vida, surge através de um princípio ativo, que poderia ser um raio, um trovão, uma chuva, surge um ser vivo, entre aspas, né? Produz um ser vivo. Na origem da vida, quando ele vem e fala da biogênese, ele já fala o inverso, ó. A vida se origina através de outro pré-existente, provado por Pasteur. E teorias evolucionistas. Eu falo de Lamarck, de Darwin, desculpa, tá aqui. Eu falo de Lamarck, Darwin, e a gente vai falar do criacionismo também. O que Lamarck fala? Ele vem com a lei do uso e desuso, ou seja, aquele órgão que era usado, ele se desenvolvia. O que não era usado, ele regredia. Quando ele vem e fala do pescoço da girafa, que quanto mais elas se esticavam
para pegar os frutos, esse pescoço se desenvolvia. As que não se esticavam, o pescoço regredia. Fala também da lei da herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, ele errou aí, ele pecou aí. Porque a lei da herança não pode ser dos caracteres adquiridos. Ou seja, eles têm que ser das características hereditárias. Porque quando eu falo das características hereditárias, aí sim eu posso falar que vai passar para o pai, vai passar do pai para o filho, para o neto e assim sucessivamente. Porque isso acontece através do gene. O que é o gene? É um segmento de DNA. Lógico que isso foi visto posteriormente. E aí nós vimos também lá o que é homozigoto e heterozigoto. Sempre quando eu falar de homozigose, eu falo das letras iguais. Heterozigose, letras diferentes. Homozigose, azinho, azinho, azão, azão. Heterozigose, azão, azinho, letras diferentes. E dominante, dominante são as letras maiúsculas. Azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão. E recessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, são as letras minúsculas. Darwin, o que o Darwin faz? Toda a diversidade biológica teve origem ao acaso, em uma forma de uma vida ancestral, ou seja, numa viagem que ele fez, ele viu, por exemplo, que várias aves tinham bicos diferentes, mas pertenciam, vamos botar assim, à espécie aves. E aí ele foi estudando isso, foi prestando atenção, e ele fala em relação à seleção natural. O que é a seleção natural? Que ele fala que é o mecanismo mais importante da evolução. Os mais bem adaptados conseguem sobreviver. Seleção natural, ele fala em relação à evolução daquele que consegue se adaptar, evoluindo cada vez mais. E o criacionismo? Quando ele fala do criacionismo, ele vem e fala o seguinte, espécies vivas foram criadas por um criador ou uma força suprema e eram fixos e imutáveis. Posteriormente, provado isso, porque os seres se desenvolvem, eles não são fixos, eles não são imutáveis. Então, assim, nada em relação à religião. O criacionismo, ele vem e fala que existe um ser divino, mas a biologia, a ciência tem que provar. E de onde vem esse ser que criou tudo isso? Então, continua o ponto de interrogação. E aí, para finalizar, a gente fala sobre as evidências da evolução. Ele fala lá, olha, a gente vai ver da anatomia comparada. Quando eu venho e falo da analogia, homologia e órgãos vestigiais ou rudimentares. Sempre quando eu falar dos órgãos vestigiais ou rudimentares, é aquele órgão que existe, vamos botar, dentro da gente, mas atualmente não tem função, tudo bem? Quando ele vem e fala o seguinte, do apêndice vermiforme. Hoje, na gente, vai causar lá apendicite, porque para a gente, entre aspas, não existe a função. Lá no passado existia. Quando ele vem e fala na anatomia, ele vem e fala o seguinte, diferente origem embrionária, mas as mesmas funções. Como, por exemplo, as asas de insetos e das aves. A mesma função, olha, voar. Quando ele vem e fala da analogia, ele fala que é a mesma função embrionária, porém com funções diferentes. Ele vem e bota para vocês assim como exemplo, braço humano e asas das aves. Ou seja, eu tenho origem embrionária mesma, porém funções diferentes. E assim a gente finaliza a nossa revisão. Tudo bem? Beijos, até a próxima.